Graça e paz, muita saudade de muitos irmãos. Eu venho aqui contar uma novidade. Desde o ano passado, lá em novembro de 2025, eu estava iniciando uma nova jornada de gravações e edições de vídeos para postar aqui para os irmãos, compartilhar com vocês uma bênção muito grande a respeito da palavra para as famílias que desejem ensinar as escrituras para os seus filhos. Vocês sabem que existe um trabalho do meu esposo, iniciado pelo meu esposo, e que nós precisamos dar continuidade. Nos ausentamos durante um bom tempo, muita saudade aqui das nossas lives, e quero deixar aqui o meu abraço a todos os irmãos nesse início de 2026. Eu também, amados irmãos, estou em viagem, estou distante de casa, trabalho, mas eu desejo um feliz 2026 a todos os irmãos, que seja um ano cheio do Espírito Santo, um ano de vitórias com Cristo e em Cristo para a glória de Deus Pai. Em breve, eu e minha esposa estaremos gravando vídeos juntos para a edificação da igreja e para que todos nós venhamos a ser cheios do Espírito Santo em um ano de vitórias para a glória de Deus Pai. Então, até breve, todos juntos, Deus abençoe a todos, a paz. Lá em novembro de 2025, eu já iniciei a gravação de alguns vídeos para compartilhar com vocês, iniciei as edições, mas infelizmente não foi possível por problemas técnicos, problemas de saúde, diversas demandas, não foi possível a postagem como havíamos planejado no dia 1º de 2026. Ainda dá tempo, e no tempo do Senhor, o tempo perfeito, as coisas acontecem. Vou deixar aqui para os amados a gravação do vídeo que foi feita no ano passado, um vídeo que era para ter sido postado em 1º de janeiro de 2026, conforme o nosso propósito, mas que infelizmente não foi possível, mas eis-nos aqui, perseverando. Fiquem com o vídeo, que vocês sejam muito edificados para a glória de Deus. Vamos juntos nesse ano, firmes e fortes. Glória a Deus. A paz. Fiquem com o vídeo. Estamos finalizando mais um ano, para a glória de Deus conseguimos chegar até aqui, e esse cheirinho de coisa nova já vem renovando a nossa esperança, nos trazendo alegria de sabermos que grandes coisas estão por vir. As promessas do Senhor se renovam sobre nós, e tudo o que o Senhor promete, Ele vai cumprir. Sobre a sua vida, seu coração, sua família e o seu lar. Nada melhor do que esse momento para anunciar para vocês uma novidade que vai chegar junto com o ano de 2026. É com muita alegria que eu venho anunciar o retorno dos nossos vídeos em auxílio aos pais para a aplicação do plano de leitura bíblico adaptado às crianças no seu lar. Você deve se lembrar, se está mais tempo conosco aqui no canal, que era o meu esposo quem gravava esses vídeos. Deus semeou no coração dele esse projeto. No entanto, foi necessário suspendermos a gravação dos vídeos devido à nossa mudança de cidade, e o Senhor tem semeado no meu coração auxiliá-lo nessa empreitada. Então estaremos aqui intercalando, de vez em quando estarei eu, de vez em quando ele, e algumas vezes até ambos, né? Os momentos em que pudermos gravar juntos, estaremos gravando aqui para vocês, para a edificação das famílias e para a glória de Deus. Amém? Então, nós estaremos aqui postando para vocês os vídeos explicativos a respeito da palavra, do plano de leitura adaptado de cada dia. Ore por nós, para que nós consigamos ser consistentes e consigamos realmente, de fato, mesmo com todas as demandas de trabalho, de estudo, nós também consigamos dar conta de estarmos trazendo esses vídeos para vocês, do coração de Deus para os nossos corações, para os corações dos nossos irmãos, amém? Ore por nós, por favor, precisamos muito das suas orações. Esse primeiro vídeo é um anúncio e uma explicação de como vai funcionar, do porquê é tão importante esse momento especial de ensinarmos os nossos filhos a palavra. Então, primeiramente, vamos orar para iniciar? Pai Santo e bendito, glórias ao Senhor. Obrigado por esse momento de retorno aos vídeos instrutivos quanto a como aplicarmos o plano adaptado ao ensino da palavra de Deus aos nossos filhos. Por favor, Pai, nos perdoa os pecados se temos sido negligentes na instrução da palavra aos nossos filhos, se ainda não os ensinamos a amar as Escrituras, amar ao Senhor Jesus. Perdoa, Pai, se temos sido falhos nós mesmos, não temos sido bons exemplos de meditação diária na Bíblia Sagrada, e ajuda-nos a partir de agora a lutarmos para sermos persistentes, intencionais e consistentes em ler, estudar, meditar e praticar a palavra diariamente, para que os nossos filhos possam seguir o exemplo, Pai, porque somos como espelhos em suas vidinhas. Senhor, consagramos nossos filhos e a nós mesmos no teu altar de corpo, alma e espírito, para que o Senhor esteja à frente desse projeto e abençoe a nossa jornada, mantendo-nos fiéis e leais a Ti, para que quando o nosso Senhor Jesus Cristo retornar, nos encontre de pé, trabalhando, servindo e glorificando ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, assim oramos com alegria. Amém. Glória a Deus. Bom, para
reforçar na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração o porquê é tão importante, tão fundamental ensinarmos os nossos filhos a palavra de Deus diariamente, não apenas um dia ou outro, não apenas na igreja, na escolinha bíblica dominical, mas sim em casa, para reforçar esse aprendizado que nós já falamos anteriormente, meu esposo já falou anteriormente. Vamos às Escrituras no capítulo 6 de Deuteronômio. Vamos lá, Deuteronômio 6, a partir do verso 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Nós podemos entender aqui, não somente para o povo de Israel naquela época, mas também para nós que estamos recebendo o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. A partir do momento que somos salvos, somos convertidos, nós então temos este mandamento a cumprir na terra que passamos a possuir. Qual a terra que passamos a possuir? A vida eterna. A vida eterna está diante de nós. Passamos aqui como peregrinos de passagem nesse mundo para uma vida superior ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, na terra que passamos a possuir, nós precisamos temer ao Senhor nosso Deus e guardar os seus estatutos e mandamentos. Verso 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel, a terra prometida, a terra da vida eterna. Ouve, Israel, nosso Senhor Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. É preciso que amemos ao Senhor com toda a força do nosso ser, e dessa maneira também os nossos filhos, as futuras gerações, os filhos dos filhos, nossos netos, como está aqui descrito, também possuirão essa terra. Mas é preciso que temamos ao Senhor e obedeçamos aos seus mandamentos. Vamos ver agora então a partir do verso 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão como frontais aos teus olhos. Nós percebemos então uma ênfase na palavra inculcar. Inculcar, que na raiz primitiva lá do hebraico, eu não vou arriscar, mas é algo como sanam, que significa picar, sentir picadas, ou intimar, ensinar, inculcar, afiar. Um verbo usado em 3 raízes básicas, em seu sentido simples. Afiar a moladura de uma espada ou de uma flecha, nos remetendo lá para o Salmo 127:4, como flechas na mão do guerreiro, sendo afiadas na mão dos pais, que precisam prepará-los com amor, disciplina, orientação constante, persistência, para que possam alcançar seus alvos e objetivos, indo além dos seus próprios pais. Como flechas na mão do guerreiro, nós apontamos as nossas flechas para irem além. Então, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, diz o verso 6 e o 7, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, durante todo o ciclo do seu dia, você vai falar dessas palavras ordenadas pelo Senhor para os teus filhos. Também as atarás por sinal na tua mão. Lembra quando você era pequenininho, que na escola, na minha escola, quando a gente era pequeno, a professora falava pra gente não esquecer de fazer a lição de casa, a gente pôr uma fitinha vermelha no nosso dedo, atar a fitinha vermelha no dedo para lembrar de fazer a lição de casa, ou de fazer um trabalho, lembra? Pois é, aqui o Senhor está nos dizendo, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Ou seja, deixa ela ao longo do dia disponível na tua casa, coloca ela na parede, coloca ela em todo canto da sua casa, a palavra do Senhor de alguma maneira, para que ela esteja ali lembrando a você da importância dos ensinamentos de Deus. E as escreverás nos umbrais de tuas casas e nas tuas portas, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificaste. Então, louvado seja Deus. Nós realmente precisamos ter à disposição em toda a nossa casa, durante todo o nosso dia, durante todos os dias da nossa vida, a palavra de Deus, para que os nossos filhos tenham ela inculcada dentro do seu coração e da sua mente. Somente dessa forma nós seremos perseverantes, resistentes aos ataques do inimigo.
Há ditados populares que dizem que a maior riqueza que nós podemos querer é a riqueza intelectual, é o conhecimento, porque este sim, ninguém pode roubar e não se desgasta com o tempo. No entanto, sabendo disso, o diabo procura roubar até mesmo o conhecimento que é colocado nos corações dos nossos filhos. Quantos filhos de pastores não se desviam dos caminhos? Quantas pessoas que foram semeadas ao longo de toda a vida, muitas vezes depois acabam se desviando? Por quê? Porque as estratégias do inimigo para roubar, matar e destruir aquilo que foi semeado no coração dos nossos filhos é feroz, é constante. Nós, como pais, precisamos também sermos constantes. Se o inimigo é constante, ele consegue conquistar, consegue colocar armadilhas pelo caminho, nós precisamos ser constantes em retirar essas armadilhas do caminho. Como? Semeando a palavra no coração dos nossos filhos, inculcando a palavra na mente dos nossos filhos, assim como a palavra aqui veio nos trazer. O sentido de inculcar significa repetir com persistência, referindo-se à responsabilidade dos pais de ensinar as escrituras à próxima geração. Nós vemos aqui então a base para a construção do edifício da fé no coração dos nossos filhos. Um processo educacional no coração da criança que é formado a partir da nossa persistência, da nossa perseverança, através da repetição constante das leis e mandamentos. Portanto, vemos que quanto ao seu sentido de aguçar, picar, a palavra nos remete a ensinar incisivamente, com a ideia de que, assim como as palavras eram gravadas nas tábuas de pedra por um objeto agudo, da mesma forma deveria ser impressa no coração dos nossos filhos a cada geração. Concluímos que pela repetição seguida e constante se grava e imprime no espírito. E uma educação humana conformada às escrituras, lembre-se, não conformada a esse mundo, conformada às escrituras, ela acontece como? Com intencionalidade, com constância, em todo o tempo, a todo momento, nós precisamos estar preparados para falar da razão da esperança que há em nosso coração para os nossos filhos e netos. Então, quando se fala aqui, andando pelo caminho, assentado em sua casa, ao deitar-se, ao levantar-se, nós vemos aqui que o conhecimento, o aprendizado da palavra, como de qualquer outra coisa, não acontece somente num momento, numa sala de aula, dentro de uma classinha de escola bíblica dominical, mas acontece o tempo todo. A criança tem os 5 sentidos aguçados, muito mais aguçados do que os nossos. A gente vai, com o tempo, a gente vai perdendo até um pouco do paladar, um pouco do olfato, mas as crianças têm isso muito à flor da pele, tá tudo novinho, fresquinho. Então, elas usam isso o tempo inteiro, elas absorvem o conhecimento a partir de tudo o que cerca elas, tudo que elas vivem é absorção de aprendizado. Então, quanto mais da palavra nós tivermos em volta das nossas crianças, quanto mais da palavra tivermos dentro dos nossos lares e dentro da nossa própria conduta de vida, as nossas atitudes, ações e reações em relação a tudo que acontece, mais elas vão aprender da palavra de Deus e de como é o procedimento daquele que ama o Senhor Jesus, como é o proceder de vida daquele que ama o Senhor Jesus. E a gente vai ver que essa palavra é muito condizente também com o Salmo 78. Vamos lá? Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais não nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos. Essa era a lei, Deuteronômio 6. Para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Você quer ser contado entre a geração daqueles que não foi fiel a Deus, não obedeceu a Deus? Não, você não quer. Você teme ao Senhor, não é? Então, vamos levar esses salmos e a palavra de Deuteronômio a sério nas nossas vidas. Vamos ensinar os nossos filhos e os filhos de nossos filhos a
à futura geração a palavra do Senhor. Agora nós estamos uma olhadinha no Evangelho de Mateus 13, de 1 a 9. E para muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia, Senhor Jesus falando, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais à frente, o próprio Senhor Jesus nos explica essa parábola. Nós sabemos que a palavra do reino é a semente, e sabemos que o tipo de terra representa o coração da pessoa que ouve a mensagem. Então nós precisamos, aqui o Senhor Jesus está nos ensinando que nós precisamos preparar o coração dos nossos filhos, ou seja, preparar a terra para a semeadura. Quando nós vamos plantar, você sabe o quanto é importante preparar uma boa terra. Preparar uma terra com o adubo certo, com a quantidade certa de humus, de minhoca, a quantidade certa de letrinhas, areia, tudo isso é muito importante. E a mesma coisa em relação aos nossos filhos. E o Senhor Jesus está aqui nos ensinando, está usando a analogia da semeadura. Portanto, nós precisamos também preparar um bom coração para os nossos filhos receberem essa semeadura diariamente. E como nós preparamos um bom coração? Preparamos através de bons hábitos, preparamos através da atmosfera do nosso lar, preparamos através de tudo aquilo que os cerca. De nada adianta nós pregarmos a palavra, lermos a palavra diariamente com os nossos filhos, se nós mesmos, como pais, não estivermos nos empenhando, nos esforçando para praticarmos aquilo que a palavra nos diz, se o ambiente ao redor não for um ambiente abençoado, um ambiente de paz, de harmonia, onde as pessoas se amam e declaram esse amor constantemente, então tudo isso é importante para que o aprendizado da palavra seja efetivo no coração do teu filho. Semeie bons hábitos, semeie o hábito de você mesmo orar, ler a palavra, semeie o hábito de louvar ao Senhor, semeie o hábito de jejuar. Tudo isso é muito importante para a vida de fé. Toda a construção do edifício de fé, como nós vimos lá anteriormente, realmente sobre essa base sólida, uma terra bem preparada. E essa terra bem preparada é o meio ambiente em que o seu filho vive. Amém? Que o seu ambiente, o seu lar, seja um lar de paz, um lar onde exala o bom perfume de Cristo Jesus, para que o teu filho seja uma boa terra. Quando os meus filhos eram pequenos, hoje eu já tenho um filho de 30 anos, uma de 23, tem uma de 16 e um menorzinho, raspinha de tacho, com 10 aninhos, e eu me lembro das dúvidas que eu sentia quando eu queria iniciar essa jornada, iniciar o ensinamento da palavra aos meus filhos, e eu busquei muitos conselhos práticos, né? Muitas pessoas que pudessem me ensinar a respeito de como fazer isso efetivamente, e eu me lembro de conselhos que hoje, com a bagagem que nós já temos, com a experiência que nós já temos, eu poderia dizer que são conselhos ruins, né? Então eu vou ler para vocês alguns desses conselhos. Erro número 1. Existem pessoas que dizem que para ensinar a Bíblia para as crianças, nós devemos fazer isso de forma divertida, devemos utilizar recursos visuais, músicas, jogos bíblicos, teatros, encenações para aplicações práticas. Sim, nós podemos utilizar esse tipo de recurso. É o mesmo tipo de recurso utilizado nas escolas bíblicas dominicais, mas esse não é o nosso intuito aqui. Nosso intuito aqui é meditarmos nas Escrituras diariamente com as nossas crianças. Todo esse aparato pode, muitas vezes, dificultar a nossa aplicação disso diariamente. Então, nosso intuito aqui com o plano de leitura bíblica adaptado não é formarmos momentos recreativos para as crianças, muito pelo contrário. Não é somente tentar tornar a Bíblia atrativa para os nossos filhos, usando uma linguagem mais acessível ao coração deles. Não. Nós vamos focar em plantar no coração das crianças o amor pela Bíblia, pelas Escrituras, o amor por ler as Escrituras. Ler as Escrituras e não ouvi-las somente. Nós podemos utilizar esse recurso? Sim, podemos. Um momento especial, marcar durante um mês para fazer isso com as crianças, numa quinzena, numa data especial, uma data festiva, como por exemplo um aniversário. Porém, nesses momentos de estudo do plano adaptado para as crianças, plano de leitura bíblico, não é um momento para esse tipo de recurso. Amém? É necessário que nós realmente ensinemos os nossos filhos primeiramente a gostar de ler, é algo que está escasso na sociedade de hoje. Então nós precisamos primeiramente focar na leitura da palavra muito mais do que em qualquer outro recurso interativo. É claro que quando eu digo que nós não podemos utilizar todos os dias recursos visuais ou coisas assim todos os dias, eu não quero dizer que a gente vai tornar o nosso estudo rígido, rigoroso, né, uma coisa chata, enfadonha. Não, nós podemos sim conversar muito com as crianças, tornar o estudo interativo e divertido. Mas não, se a gente começar a falar assim, não, eu preciso produzir um
recurso visual, um cartaz, um painel lindo para demonstrar isso, ou uma peça de teatro, alguma coisa, com certeza a gente vai acabar encontrando desculpas para não fazer o estudo naquele dia. Não consegui tal recurso, não consegui fazer tal coisa, não tive tempo, e a gente vai acabar pulando os dias. O que não importa para nós, o que realmente é importante para nós é termos uma rotina, que isso seja feito diariamente no mesmo horário e que sejamos constantes. Isso é ser consistente, né? Lembre-se que a palavra nos diz inculcar no sentido de afiar a flecha todos os dias. Estamos amolando as nossas flechas para apontá-las para o céu. Erro número 2. Muito bem, outro conselho que é muito oferecido para os pais em relação à leitura da palavra com as crianças é a importância de simplificar o conteúdo, né? É dito para apresentarmos a mensagem central da história bíblica de forma simples, consistente e divertida, em vez de focar nos detalhes complexos, priorizar os princípios essenciais da fé. As crianças pequenas não conseguem entender conceitos abstratos, uma longa narrativa. Não, amados, não. Nós não temos o intuito, neste plano de leitura bíblico adaptado, não temos o intuito de simplificar. Não queremos simplificar o conteúdo da palavra, porque nós queremos justamente incutir nos nossos filhos, no coração dos nossos filhos, o desejo de ler, o desejo de interpretar as Escrituras, interpretar e amar as Escrituras, os enigmas que estão nela. E aquilo que é difícil vai treinar o intelecto dos nossos filhos a saber descobrir o que significa. Esses são os tesouros da palavra de Deus, os mistérios escondidos na palavra de Deus. Vamos ler Provérbios 1, a partir do verso 1. Provérbios de Salomão, filho do rei Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, juízo, equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e discernimento. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e a interpretação das palavras dos sábios e suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Ou seja, nós precisamos interpretar os enigmas dos sábios. Os enigmas dos sábios estão em todas as Escrituras e não somente em Provérbios. Nós precisamos ensinar os nossos filhos que esses tesouros da sabedoria estão escondidos nas Escrituras, e eles precisam desvendar esses tesouros com muita alegria, com muita vontade, com desejo de interpretar. Assim como quando existe um tesouro escondido debaixo da terra, é necessário que se escave, é necessário escarafunchar até encontrar aquele baú do tesouro, e aí se coloca aquele baú para cima, abre-se o baú e se encontra os tesouros ali dentro. Assim é também com as Escrituras. É dessa forma que nós precisamos incutir no coração dos nossos filhos o desejo por interpretar as partes difíceis da Bíblia. Aquilo tudo que for mais difícil, as palavras difíceis, nós não podemos pular, não é? Não podemos pular, por quê? Nós não queremos que os nossos filhos fujam das dificuldades da vida. Nós queremos que os nossos filhos aprendam a enfrentar as dificuldades da vida. Erro número 3. Não caia, né, nessa falácia de que é necessário se usar uma Bíblia com uma linguagem diferenciada para criança. Olha, eu indicaria hoje, já com os meus netinhos, eu tenho uma netinha de 1 aninho, eu indicaria você, leia a palavra para os seus filhos desde o ventre. Ele vai sim ouvir a palavra e já vai guardando aquilo no coração e na memória dele. Eu me lembro de músicas que meus pais cantavam quando eu estava no ventre da minha mãe. Nós temos uma comprovação, qualquer dia eu vou deixar esse testemunho aqui para vocês. Eu me lembro de músicas que eles cantaram no ventre, quando eu estava no ventre. Então, nós sabemos o quanto realmente o bebê é suscetível, desde o ventre, a ouvir e interpretar a voz dos pais. Fale com o seu bebê ainda no ventre, leia as Escrituras para ele. Fale com ele, bebezinho, leia as Escrituras, mas não use somente palavras mais fáceis, não use somente Bíblias mais fáceis. Eu recomendo que sim, para você sentar com uma criança de 1 aninho para ler para ela, você pode até, sim, utilizar, até 1 aninho, 2 aninhos, você pode utilizar uma Bíblia com uma linguagem mais simples, uma Bíblia com recursos, com desenhos, mas depois disso, utilize a própria Bíblia. Eles vão amar, eles vão gostar de ter uma Bíblia igual a da mamãe e do papai, eles amam, né, eles querem até, eles não querem mais ficar usando somente a Bíblia de desenho dele, eles querem estar como todos nós. Mas o mais importante de tudo, o fundamental, não é a linguagem da Bíblia, é que eles vejam todo o restante da família estudando a palavra.
que eles ouçam todo o restante da família lendo a Bíblia em voz alta. Então, muito mais importante do que usar uma linguagem, uma Bíblia com linguagem facilitada para as crianças, muito mais importante do que isso é que elas testemunhem, vejam todos os dias os pais e os irmãozinhos lendo a palavra em voz alta. Elas ouçam aquelas palavras difíceis e já vão ali conectando, fazendo conexões, gravando na memória, atiçando a curiosidade delas, aguçando o desejo delas de pesquisarem aquilo. Tenha sempre à mão, junto de vocês ali no momento de leitura bíblica, um dicionário, de preferência também um manual de leitura bíblica. É muito bom também usar manuais, tanto de adultos quanto de crianças. De crianças eu só conheço um. Qualquer dia eu vou gravar um vídeo com as recomendações dos materiais que a gente utiliza, mas é muito importante ter sempre à mão ali dicionário bíblico, dicionário normal da língua portuguesa, um manual de leitura bíblica, um guia bíblico. Geralmente eles têm muitas figuras, muitos mapas, e também um atlas geográfico bíblico. É muito bom demonstrar para as crianças ali fisicamente os locais onde aquelas coisas foram acontecendo, aquelas histórias vão se desenvolvendo. É muito importante elas verem os mapas, e também isso também atiça a curiosidade e o desejo delas interpretarem melhor. Tendo um dicionário à mão, quando elas tiverem palavras muito difíceis, elas certamente vão aprender desde cedo a buscar, procurar a informação. A internet é um bom recurso para se buscar? Sim, mas não seja o primeiro. Que ele seja o último recurso. Tenha sempre à mão dicionário bíblico, dicionário da língua portuguesa, manual bíblico à mão, que eles possam pegar, né? Tudo que é palpável para as crianças, tudo que é concreto, é muito mais educativo. Elas gravam mais, elas entendem melhor. E deixem a internet com todos os seus pop-ups, suas propagandas, seus desvios e distrações em último lugar. Se realmente for necessário, você não encontrou em todos os materiais que tem à mão, você não encontrou aquilo que está procurando, aí sim você acabe apelando para o Google. Eu digo apelar porque aqui para nós o Google, toda vez que temos que apelar para o Google é bastante doloroso para nós. Outro item fundamental que não pode faltar nos nossos estudos com os nossos filhos é converse, ouça os seus filhos. Então, nós aqui temos uma ordem que nós seguimos, uma sequência que nós seguimos. Então, quando vamos sentar com as crianças, cada um lê um versículo, mesmo aquelas crianças que ainda não sabem ler. Isso é muito importante também, porque eles ficam com muita vontade de aprender a ler rápido para poder ler direitinho. Enquanto eles não sabem, eles vão tentando inventar palavras ali semelhantes ao assunto que nós estamos falando, e é muito bom e importante deixá-los falar. Então, cada versículo fica a critério de uma pessoa. Então, o versículo 1 sou eu, meu esposo, o versículo 2, ou podemos ficar por últimos, os pais, nós preferimos ficar por último, porque aí nós já damos interpretações, e aí lê do pequeno para o maior, ou então a gente forma uma ordem ali, ou tira ali no para o ímpar, enfim. É importante que cada um leia pelo menos um versículo. Existem textos maiores que vai ser necessário que sejam lidos 3, 4 versículos cada pessoa, e aí essa pessoa que leu já fale em seguida a interpretação daquilo que ela leu. Então ela vai ler, a criança vai ler e vai ter o hábito de falar sobre o que ela leu, né? Quando uma criança ainda não alfabetizada, ela cria da memória dela alguma palavrinha que seja semelhante ao que está sendo lido pelos outros ao redor, e ela mesma fala o sentido daquilo que ela deseja. Isso é muito importante, porque dá voz também para os menores, voz também para os que ainda não foram alfabetizados. Eles se sentem importantes, se sentem integrados ao estudo, fazendo parte, e eles então se sentem importantes também. Realmente darmos voz, ouvirmos como elas fazem isso. Elas falam aquilo que elas interpretam, tem que ser dito com as suas palavras, porque muitas vezes elas não entenderam muito bem, elas vão ficar tentando ler novamente, e aí nós como pais alertamos: você já leu, agora fale com as suas palavras o que você entendeu. Esse momento é o momento mais importante do estudo da palavra, porque é o momento em que ela vai realmente gravar na memória aquilo que ela entendeu. Ela vai realmente formar o mecanismo do raciocínio. Opa, peraí, o que significa tal palavra, juntando com tal palavra, e aí ela vai poder dar uma interpretação daquilo que ela leu. E esse é um momento também essencial para que nós pais estejamos vigilantes e possamos corrigir o entendimento dela, demonstrando até mesmo outras passagens bíblicas, porque a Bíblia explica a própria Bíblia, outras passagens que vão explicar para elas aquilo que está sendo dito ali. E esse momento é uma bênção, é o momento mais importante, é o auge do momento do nosso estudo bíblico. Então converse e ouça, crie um ambiente onde a criança possa fazer perguntas, refletir, estimule a reflexão sobre aquilo que ela está aprendendo. Não se limite a apenas ler, mas dialogue sobre a história. Isso é fundamental para o aprendizado e para incutirmos nas crianças aquilo que estamos aprendendo.
Então, se a gente tivesse que fazer uma listinha, né, desses pontos que a gente conversou aqui hoje, vamos começar com a oração, sempre a oração. A criança precisa saber que nós estamos ali naquele momento nos sentando com o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus é o Verbo que se fez carne. E como é que nós podemos ouvir o Verbo que se fez carne se não antes pedimos a Ele que fale conosco? Né? É necessário elas entenderem que Jesus está presente nesse momento. Todas as vezes que nos sentamos com a Bíblia, nós nos sentamos com o próprio Senhor Jesus e ali conversamos com Ele, e pedindo que Ele abra o nosso entendimento espiritual, abra os nossos olhos espirituais, para que nós entendamos o que vai estar sendo pregado e que Ele nos ajude a praticarmos aquilo que vamos aprender. Isso é fundamental, as crianças saberem que tudo que nós estamos lendo não é palavra ao vento, não é algo que vai ser lido ali e acabou ali, mas que ao longo do dia vai servir como base para a nossa fé. Ao longo do dia nós teremos que aplicar aquilo que estamos aprendendo. É muito importante isso, porque muitas vezes no início, quando fazemos a leitura bíblica, no início do dia, né, algumas famílias precisam fazer à noite, outras à tarde. É claro que isso vai de família para família, conforme a sua rotina, a sua cultura familiar. Mas quando nós conseguimos fazer pela manhã, é incrível como realmente ao longo do dia nós encontramos conexões com a palavra. Ao longo do dia nós percebemos que Deus estava realmente nos preparando para aquilo que íamos vivenciar. Uma bênção quando nós percebemos a conexão da palavra com os acontecimentos do nosso dia. Amém? A leitura em voz alta, ela nos faz ouvir a palavra. E Jesus Cristo nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, nós precisamos ler em voz alta, não só para que nós possamos interpretar melhor, como também as crianças. Primeiramente, ore. Crie uma rotina e seja consistente. Esteja todos os dias lendo a palavra. Não pule nenhum dia, porque o seu filho precisa criar um hábito, e um hábito só se forma a partir de muita persistência, né? Nós estamos aqui formando um hábito. Se você ainda não tem esse hábito, forme esse hábito. Como? Sendo constante, perseverando, não deixando de, nem pulando nenhum dia, não deixando de ler nenhum dia sequer com os seus filhos. Amém? Seja um exemplo, viva aquilo que está sendo dito na palavra, viva as escrituras, viva esse momento, que o seu filho possa te ver meditando na palavra, que seu filho possa te ver orando, não somente nesse momento em que vocês estão juntos ali reunidos para isso, mas que ele possa testemunhar que isso é uma prática de vida sua, em todas as dificuldades. Você tem um momento de dificuldade? Ore. Está feliz ou alegre por alguma conquista? Ore também, medite na palavra, ou seja, que eles possam ver que realmente a palavra, Deus, Jesus Cristo, é uma prática, uma vida, é um modo de vida, não é apenas aquele momento ali que vocês vão estudar. Torne um estudo interativo no sentido de ter materiais à mão, materiais bons à mão. Se Deus quiser, a qualquer momento eu vou gravar um vídeo também, orientando, indicando materiais bons. Conversem, ouçam, ou seja, deixa que a criança narre aquilo que ela está aprendendo, aquilo que ela acabou de ler. É muito importante narrar. E termine com louvor. É muito importante finalizar o estudo com louvor. Esse é um momento de interação com o Espírito Santo de Deus e uns com os outros. É um momento em que nós ali expressamos a nossa gratidão ao Senhor, expressamos a quem nós estamos reverenciando com esse momento de leitura bíblica, e nós nos conectamos muito fortemente com o Senhor Jesus. Então não deixe de terminar com o louvor. Também há uma interação muito forte entre a família, quando louvamos juntos, de mãos dadas, erguemos juntos as mãos aos céus. Nossas crianças podem ver e testemunhar que realmente nós adoramos a esse Deus maravilhoso. Amém? Então é isso. Espero que você seja profundamente edificado, que a sua família seja profundamente edificada com esses vídeos, e que vocês nos ajudem em oração, por favor. Amém? Então nós estamos aqui para te auxiliar. Eis-nos aqui. Nós respondemos ao chamado do Senhor. Vamos juntos, vamos perseverar, vamos nos auxiliar mutuamente. Você aí colocando seus comentários a respeito de dúvidas que você tenha sobre como aplicar isso a seus filhos, ou mesmo comentário de como isso tem sido bom dentro do seu lar, testemunhos, deixa pra gente aqui nos comentários, nos ajude a ampliar a palavra do Senhor sendo pregada em vários outros lares. Compartilhe, peço a você, ore, curta, compartilha, comente, em nome de Jesus. Que a sua família inteira, completa, seja uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Contamos com você. Deus abençoe e até!